Olá, bem-vindo a todos, meu nome é Gustavo Leão, eu agradeço o acesso ao nosso canal e hoje vamos falar sobre blindagem das redes sociais e por que é importante. Também comentarei quais são as principais causas e os problemas causados aí pela perda de acesso às suas contas, os riscos que você teria em ter exposição das suas redes sociais. Bom, ciclo de vida de um vazamento. Isso aqui não é regra, mas pela experiência que tivemos aí nos vazamentos de senha de contas, geralmente é isso que acontece. Então, quando o invasor ele toma posse da sua senha, ele tenta primeiro o acesso em todas as outras plataformas, ou seja, se você utiliza a sua senha em todas as redes sociais, rapidamente o invasor ele vai ter acesso a todas elas, já que você utiliza a mesma senha. Outro ponto é a troca dos dados de acesso. Isso aqui é muito importante, porque eu já vi um caso que era uma plataforma de jogos, a criança passou as férias inteiras jogando, os pais compraram armamento de jogos e tudo mais, e a criança perdeu os dados de acesso. Na verdade perdeu não, foram roubados os dados de acesso, e o invasor fez o quê? Ele trocou todos os dados. Ele trocou o e-mail da criança, ele trocou o número de celular para resgate da conta. Então foi muito difícil fazermos aí o resgate desses dados de acesso. Por sorte não perdeu nenhum bem, nenhum item adquirido, mas deu um trabalho para resgate. O outro ponto aqui seria uso para benefício próprio. Isso acontece em determinados tipos de acesso, onde ele pega as informações, ele pega dados de cartão de crédito ou de contas bancárias. Então ele pode fazer aí o uso de benefício próprio. Tentativas de fraudes, isso é muito comum. O uso dos dados da pessoa invadida, das contas invadidas, para fazer compras, aquisições na internet, em lojas online e tudo mais. E por último, que não é muito comum, porque acontece geralmente quando é uma conta grande, ou uma pessoa que já trabalha com as ferramentas as redes sociais, que é o caso da extorsão. Então o invasor ele pede um valor em dinheiro para que não exponha a vítima ou que possa ter aí devolver os dados de acesso da conta. Agora vamos falar como as invasões acontecem. Não tem uma receita de bolo para acontecer uma invasão. Uma invasão acontece por vários motivos, entre eles alguns eu vou listar aqui, que são falhas humanas e falhas técnicas, mas tem alguns que são os maiores ofensores, ou seja, são os maiores causadores de invasão dessas contas. Então vamos lá. Falhas humanas. Eu separei as senhas fracas. Tem muita senha que é time de futebol, o nome da pessoa, senhas com datas, senha sem os critérios de segurança usados atualmente, senhas pequenas. O fato da reutilização de senhas também, isso é muito grave, como eu comentei no slide anterior. O phishing, que é uma tentativa de capturar os seus dados de acesso, como e-mail e senha. Geralmente o phishing ele vem através de e-mail com um link onde simula algum site conhecido. Então você acessa nesse site, coloca lá seus dados de acesso e nada acontece. Mas aí por trás tem um sistema que está capturando essas informações e alimenta o invasor com seus dados de usuário e senha. E tem por último aqui a engenharia social, que é um dos meios, uma das técnicas mais utilizadas pelos invasores, que é fazer um contato com a vítima, onde ele pede alguns dados, ele simula que é de algum escritório, ele simula que é de alguma empresa, e aí sim começa a fazer, a resgatar, a pegar as informações. Na verdade, ele começa a obter as informações que ele deseja para a partir daí fazer uma fraude ou uma invasão.
E temos aqui as falhas técnicas, que são as vulnerabilidades dos softwares e dos apps. O que é isso, né? Bom, falhas técnicas começa aqui pelas vulnerabilidades dos softwares, dos apps. Mas o que é isso? A tecnologia ela avança dia a dia e com isso também os critérios de segurança. Então, os sistemas e os softwares antigos, se eles não estão sendo constantemente atualizados, ele pode causar aí uma possibilidade de invasão, tendo acesso a uma brecha de segurança de um sistema não atualizado. Ataque de força bruta é uma técnica que é utilizada como tentativa e erro, ou seja, tem sistemas que já possuem aí uma lista de palavras de dicionário, de calendário também. Então ele vai tentando quebrar as senhas que são mais comuns, mais simples. Então se a sua senha está dentro de uma lista dessa, em poucos minutos, em poucos segundos a sua senha é quebrada. Então por isso que atualmente tem os critérios de utilização de senhas para que impeçam ou dificultem essas ferramentas de força bruta para fazer o acesso à quebra das senhas. Por terceiro, eu falo sobre malware, spyware. São sistemas aplicativos maliciosos. Eles são feitos para capturar todos os seus dados, tudo que você digita no seu dispositivo, e a partir do momento que um sistema desse malicioso captura suas informações, entrega para o invasor todos os seus dados de acesso e você tem essas contas invadidas sem saber o porquê. Por último, eu falo sobre vazamento de dados em empresas e organizações. Quais são os vazamentos de dados? Às vezes você se cadastra num site qualquer, numa ferramenta qualquer, e aí essa plataforma, esse site é invadido e todos os dados de acesso dos clientes são capturados. Então esse é um fato importante, que é para esse tipo de situação que atualmente nós temos LGPD para tratar com que as empresas tenham cuidado com os dados dos assinantes, dos clientes, para que esse tipo de falha técnica não aconteça. Tabela de quebra de senhas. Essa é uma tabela comparativa, eu fiz questão de colocar aqui nesse webinar, no nosso canal, para que você entenda quando nós falamos sobre a questão de senhas complexas. Então temos a primeira coluna, que é o número de caracteres, temos aqui de 4 a 15. Então temos senhas com somente números, senhas com letras minúsculas, senhas com letras maiúsculas e minúsculas, senhas com números, letras maiúsculas e minúsculas, e por último as senhas complexas, que são números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Então essas já são as senhas mais complexas, mais difíceis, teoricamente mais difíceis de serem quebradas. Então essa é uma tabela de força bruta para você entender quanto tempo demora para se quebrar uma senha considerada fraca. Então temos aqui as linhas. Então instantaneamente uma ferramenta pode quebrar uma senha de até 11 caracteres, desde que tenha somente números. Comparando com uma senha complexa com 5 caracteres, também instantaneamente uma ferramenta pode quebrar essa senha. Seguindo aqui as linhas em vermelho, são senhas que podem ser quebradas em horas. Então atualmente nós temos aí muitas senhas com 8 caracteres, e mesmo que tenha os critérios aí de senha e robustez, em 7 horas uma senha dessa é quebrada. Temos aqui as linhas em amarelo, que são linhas que podem ser quebradas, são senhas que podem ser quebradas aí em meses ou até anos, tá? Então, um comparativo muito importante, eu vou mostrar para vocês, só um minutinho, vou colocar a marcação aqui. Então é o seguinte, temos aqui 6 meses e 5 anos. Então, uma senha de 10 caracteres
que não tenha símbolos, ela é quebrada em até 6 meses. Caso ela tenha um símbolo, esse tempo aumenta para 5 anos. Então percebam que a diferença da robustez da senha causa um aumento muito grande a nível de segurança. Então é muito importante que as senhas sigam esses critérios de segurança e que todas, se possível, tenham símbolos. Vamos lá, chegamos ao momento das dicas de segurança. Eu separei aqui algumas dicas para que você, se possível, já possa utilizar agora nas suas contas. Então a primeira são senhas fortes. Nós vimos aí que 10 caracteres com os critérios de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos já causam aí uma dificuldade muito grande na quebra de senhas. E eu utilizo uma dica muito importante e é muito bacana também, que é o uso de frases como senhas. Então, por exemplo, eu coloquei @amo um café com leite pela manhã. É uma frase simples de se decorar e muito complexa para se quebrar. Então, comece com arroba, para cada primeira letra da palavra eu coloco maiúscula, coloco um numeral no meio e isso dificulta muito grande, cria uma dificuldade muito grande no processo de quebra de senhas. E uma outra senha também que eu utilizo é meu cachorro Bob faz 2 anos em abril, exclamação. Também segue aí todos os critérios de segurança e requisito de senha e tem uma fácil possibilidade de decorar. Segundo ponto, não reutilize a mesma senha. Isso aqui é muito importante, é um ponto muito importante porque é através dela que o invasor consegue acesso em todas as suas contas. Então, se você porventura perder acesso a uma conta, dos males o menor, o melhor é que perca somente uma conta, não em toda a sua vida digital, em todas as suas contas. Então, uma dica realmente é para você que você possa criar uma senha para cada rede social ou uma frase como nós vimos, tá? Em outro ponto também existem aí os gerenciadores de senhas, que são aplicativos, são apps que você pode adquirir gratuitamente ou até mesmo comprar pagando uma mensalidade, que aí ele salva todas as suas senhas e se você se esquecer de alguma e precisar acessar, você tem lá nesse app a sua senha de acesso. Uma outra dica é para que você troque sua senha a cada 90 dias. Essa é uma técnica que nós utilizamos geralmente nas empresas, onde nós obrigamos aí os usuários a trocarem as senhas a cada 90 dias e a cada troca de senhas ele é impedido de utilizar as 3 ou 4 últimas senhas. Então é necessário aí ter essa renovação de senha para impedir que uma senha seja vazada e crie um espaço-tempo aí muito grande para que haja uma invasão, um acesso indevido. Por último, não acredite em tudo que recebe, nem em tudo que você vê. Isso aqui é baseado na cultura de segurança, então muito voltado para a engenharia social e o phishing. Então não compartilhe, não clique, não acesse e-mails que você não conhece, remetentes que você não conhece. Olhe bem de quem é o remetente, passe o mouse em cima do link desse e-mail, veja qual é o endereço que ele está te direcionando, evite clicar. Se tiver dúvida, exclua esse e-mail, entre em contato com essas empresas que estão enviando isso. Evite realmente dar acesso a seus dados a esses invasores. Bom, vamos falar um pouquinho de riscos. Análise de riscos é um ponto muito interessante, mas vamos falar aqui exclusivamente sobre rede social. O risco é enorme, mas a gravidade é proporcional ao conteúdo que você guarda e a finalidade para que você usa cada rede social. Para uma pessoa que utiliza a rede social, qualquer ferramenta de rede social, seja WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, é diferente de uma pessoa que tem um uso caseiro, só usa para postar suas fotos, foto de família, foto de pet e tudo mais. Então a finalidade é diferente e a gravidade também. Então muito cuidado com o que você guarda nessas redes sociais,
dados de cartão de crédito, cópias de RG, cópia de comprovante de endereço, tudo isso pode ser usado para fraudes online. E para quem utiliza a rede social como meio de vida, como ganha-pão, uma conta vazada, o risco é muito grande de você ter a sua reputação danificada. Como é que a gente vai confiar numa pessoa que não tem controle das suas senhas e todos os meus dados de cliente estavam lá com ela? Então a sua reputação pode ter manchada e a perda de cliente, isso pode ser devastador para o seu negócio, né? Imagina, se você tem seguidores, se você tem clientes, se você tem sua reputação manchada, sua conta manchada, qual a garantia, qual a confiança que um cliente, um seguidor desse vai ter em cima da sua conta em comprar qualquer tipo de produto ou serviço de você? Então realmente é muito importante ter um viés de segurança, ter uma cultura de segurança, principalmente para você que trabalha com a rede social para gerar renda, para ter seu ganha-pão. Blindagem das redes sociais. Como que esse processo é feito? O que nós ensinaremos para vocês? Primeiramente, tentamos ensinar a cultura de segurança. Tá? É com a cultura de segurança que você vai ter uma preocupação a mais com suas senhas, os seus dados, o que você compartilha, como você armazena as informações, como você lida com os dados dos seus clientes, e com isso você acaba protegendo seus dados de acesso não autorizados e evita roubo. Isso é definitivo? Isso vai ser sempre seguro? Não. Todos nós sabemos que a cada dia temos aí o avanço da tecnologia, consequentemente a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, mas com essas técnicas você já reduz enormemente uma possibilidade de invasão na sua conta. Então isso significa em você utilizar senhas fortes e únicas, habilitar os protocolos de segurança como a dupla autenticação. O que é a dupla autenticação? Hoje, se você não tem nenhum tipo de segurança adicional na sua conta, você usa uma única autenticação, que é a sua senha. A dupla autenticação é o quê? Você instala um app no seu celular, no seu mobile, e toda vez que você fizer acesso à sua conta, essa senha... Isso significa em usar senhas fortes e únicas, em habilitar os protocolos de segurança com uma dupla autenticação. Mas o que é essa dupla autenticação? Atualmente, se você não tem nenhum tipo de segurança adicional nas suas contas, você usa o sistema de autenticação única, que é o quê? A sua única senha. A partir do momento que a gente habilita a dupla autenticação, o que é necessário? É necessário instalar um aplicativo no seu smartphone para que toda vez que haja um logon na sua conta, ele peça essa dupla autenticação. Esse aplicativo ele faz o quê? Ele gera um PIN de até uns 6 caracteres. Então, quando sua conta fizer logon com a sua senha, ele pede essa segunda validação. Aí sim, ele permite o acesso. Então, se de repente o invasor ele consegue a sua senha, mas ele não tem acesso ao PIN, ele não vai ter acesso nenhum aos seus dados, nem às suas redes sociais. E um ponto importante que eu não poderia esquecer. Muita gente me pergunta: Gustavo, toda vez eu vou ter que colocar esse PIN novamente? Geralmente não, tá? Então, esse PIN ele é adicionado sempre no primeiro acesso. Então, quando você faz o acesso a uma rede social, você coloca esse PIN e aí ele autentica o seu dispositivo, seja um celular ou seja um microcomputador, naquela conta, e a partir daí todo o acesso já vem validado. Mas a partir do momento que um novo dispositivo tenta acesso à sua conta, ele vai pedir esse PIN. Então é esse trabalho que nós fazemos. Habilitamos uma série de protocolos de segurança nas suas contas. Na verdade, te ensinaremos a habilitar esses protocolos. Teremos vídeo ensinando cada rede social. E aí sim, depois disso tudo, a gente ensina você como é que você faz
o backup, como é que você armazena todos os dados que você tem desse aplicativo de dupla autenticação, para que se de repente você troca o celular ou tem algum problema com esse dispositivo, você não perca acesso às suas senhas e aí você consiga acessar todas as suas redes utilizando outro dispositivo ou outro celular. Então era isso, agradeço vocês pelo tempo disponibilizado, pela visita aqui no nosso canal. Temos aqui os nossos contatos, é o meu contato direto, tenho também o meu Instagram, que é Gustavo Leal Mentoria, para que você acesse, tire dúvidas e também acompanhe as postagens sobre segurança das redes sociais que eu estou sempre atualizando lá. E caso queira comprar nosso treinamento, depois do vídeo eu vou disponibilizar para você um código e com esse código você vai poder fazer a compra do nosso treinamento de blindagem das redes sociais com um desconto. Então essa é uma forma de dar acesso para que você possa blindar e assim a gente consiga propagar a segurança das nossas redes, dos nossos sistemas, e aí para mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem seguras, melhor.